Eu quero que você encontre aí em sua Bíblia, Isaías 53, 4 e 5. Se você percebeu, sempre no início, antes de entrarmos no ar, a gente tem colocado aí no chat o texto que nós vamos usar, porque aí você já corre lá, já pega a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta, ali onde nós estaremos usando, para você acompanhar de uma forma melhor. Isaías 53, 4 e 5. Eu quero compartilhar com você nessa noite. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Pai amado, que prazer podermos ler a Tua palavra, Senhor. Mas que privilégio nós temos de sabermos que o Teu Espírito, o Espírito do Deus onipotente, do Deus Criador do universo, é o intérprete aos nossos corações. Senhor, como nós nos alegramos em podermos receber de Ti a orientação do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, retira agora toda e qualquer distração, todo e qualquer movimento, toda e qualquer coisa que possa tirar a nossa concentração. Mas inspira-nos, ó Deus, para recebermos de Ti aquilo que Tu tens para os nossos corações nessa noite. Recebe toda a gratidão, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar com vocês, pelo menos por alguns instantes, sobre remédio amargo. Você já tomou um remédio amargo? Você já tomou um remédio que cada vez que você tem que colocar na boca, você se arrepia tudo, você tem uma sensação de repulsa, e às vezes quando ele bate na boca, na garganta, ele vai descendo, parece que vai rasgando tudo por dentro, e a vontade é de não repetir aquela experiência. A vontade é de receber logo a cura, para não precisar as outras doses daquele remédio, para se livrar logo daquele remédio, para se livrar daquela situação. E remédio amargo é oferecido para pessoas que estão doentes, para pessoas que estão enfermas, pessoas que estão sadias, pessoas que estão gozando de toda a saúde, de toda a tranquilidade, elas não tomam remédio. A sua saúde não precisa de remédio. Mas eu vejo a palavra de Deus dizendo, através do profeta Isaías, que houve alguém que tomou um remédio bastante amargo. E é tão amargo, é algo que constrange tanto, que mexe tanto, que machuca tanto, que esse remédio foi tomado uma única vez, e Jesus não vai repetir a dosagem. Jesus não vai precisar tomar novamente esse remédio, porque a dose que ele tomou, a quantidade de remédio que ele tomou, foi o suficiente para curar a minha e a sua vida na presença do seu Santo Espírito. Eu vejo a palavra de Deus falando que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É como se Jesus estivesse adoecido em nossos lugares. É como se Jesus tivesse absolvido todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele optou por receber as dores, ele optou por receber as enfermidades. E é interessante que Isaías diz que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Significa que nós estávamos fazendo uma leitura errônea acerca do Senhor. Geralmente, quando alguém toma remédio, é porque está doente. E a pergunta
que podemos fazer é qual era a enfermidade de Jesus. Por que Jesus tomou as nossas enfermidades? Por que Ele tomou as nossas dores? Por que Ele precisou de um remédio tão amargo chamado de morte? Por que Ele precisou receber um remédio que estava ferindo-o por dentro, machucando o seu ser, machucando a sua boca, a sua garganta, trazendo algo de desconforto para o seu ênteros, algo que não trazia tranquilidade ao tomar aquela dose? Tudo isso, a palavra de Deus vai dizer, João 3,16, que a resposta disso tudo, Jesus tomou toda essa dose por conta do seu amor. O apóstolo Paulo também vai dizer isso, quando ele afirma, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isaías compreendeu quando Deus mandou que ele escrevesse a sua palavra, ele começou a entender, ele começou a colocar, para que nós pudéssemos ler no futuro e nos dias atuais, que existiam algumas características que foram dedicadas ao Senhor. Quando a palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, significa que sobre Ele estava a dor, o castigo e as feridas. Olha que combinação! Quem gostaria de viver debaixo de dor, de castigo e de ferimentos? Possivelmente nenhum de nós. Possivelmente nenhum de nós tem habilidade, tem tranquilidade, tem resignação para conviver com as coisas adversas. Quando a saúde falha um pouquinho, quando um simples resfriado ou uma gripe chega, nós corremos logo para tomar remédio, para sairmos daquela situação, porque nós não queremos conviver com a enfermidade, porque a enfermidade ela traz dor, a enfermidade ela castiga o corpo, a enfermidade ela causa ferimentos, seja no físico, seja no emocional, seja no espiritual, e nós não gostamos, não estamos habilitados a convivermos com essa tríade, não estamos habilitados a convivermos com essas características que foram aferidas a Jesus. Só que esta combinação de dor, castigo e ferida fez com que surgisse em nós, ou surgisse para nós, a salvação que nos traz a paz, a salvação que nos traz liberdade, a salvação que nos traz a cura. Nos dias atuais, o mundo todo está em busca de algo chamado de cura para o Covid-19. Os cientistas, os estudiosos, os médicos, as pessoas que trabalham em laboratórios, as pessoas dos institutos de pesquisas, enfim, todas as pessoas que mergulham na ciência, estão buscando algo que possa trazer cura, que possa eliminar esse vírus, que possa trazer tranquilidade para a vida das pessoas. E nós cremos que logo, logo, a ciência vai descobrir o remédio que vai curar a Covid. Nós cremos piamente porque tem muita gente orando, tem muita gente pedindo a Deus, implorando a Deus, que Deus desperte, que Deus dê sabedoria e inteligência para que os homens descubram a cura para esse sofrimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Apesar de, dentro de algum tempo, termos a convicção de que pela fé nós teremos a cura para este vírus, é possível que outros vírus surjam, outras enfermidades surjam. É possível que outros tipos de situações nos advenham enquanto seres humanos. E mais uma vez nós vamos estar pedindo ao Senhor sabedoria para aqueles que são inteligentes, que são formados em áreas específicas da ciência, para que nós estejamos tendo alívio para as nossas dores. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando olhamos para o Filho de Deus, quando olhamos para aquele homem que Isaías chamou de homem de dores, homem de sofrimento,
nós vamos descobrir que ele trouxe um único remédio, que uma única dose é suficiente para retirar a nossa dor, para retirar o nosso castigo, para sarar as nossas feridas espirituais. Ninguém precisa de 2 doses de Cristo. Ninguém precisa de 2 doses de perdão quanto à condenação eterna. Mas a todos quantos o receberam, diz a palavra de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Crer não é apenas acreditar na existência de Deus. Crer é, em acreditando na existência de Deus, submeter-se à vontade de Deus, porque quem crê se submete ao ponto de obedecer. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai. A Bíblia diz, através de Isaías, que ele foi chamado de homem de dores, homem de sofrimento, porque pelas enfermidades que o pecado traz, o pecado fez com que ele sofresse as nossas dores, passasse sofrimento em nosso lugar. Pelas dores causadas pela nossa rejeição, o ser humano preferiu o pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e por isso nos afastamos da glória de Deus. Você pode dizer, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Eu sou do século 20, eu sou do século 21. Quem sabe ainda tenhamos vivo alguém do século 19, finalzinho do século. É possível que tenhamos. E você vai dizer, eu não sou responsável pelo pecado de Adão lá atrás. Como que eu pequei e eu me afastei da glória de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual a origem, de onde veio esse vírus que chegou e paralisou a humanidade? Não sabe, né? Eu também não sei. E as autoridades também não sabem. Ninguém sabe de onde ele veio especificamente. Qual foi a primeira pessoa contaminada? Ninguém sabe. Mas de uma coisa nós sabemos. Ele se prolonga, ele se prolifera, de modo que todos aqueles que forem afetados sofrerão os danos por conta da sua afecção. Tendo ou não conhecimento de onde ele veio, se ele chega na vida de alguém, essa pessoa pode chegar, pode evoluir ao óbito, ou pode ter sequelas, ou pode até mesmo, de uma forma assintomática, viver de uma forma que ela nem saiba que tem o vírus, mas de fato ela tem. Nós não respondemos pelo pecado de Adão. O que Adão passou para nós foi o vírus da desobediência. O que nós herdamos dele, o que nós recebemos de Adão e Eva, não foi o pecado de ter comido o fruto. Eu nunca fui no Jardim do Éden, eu nunca comi o fruto que Deus proibiu que eles estivessem comendo, mas eu herdei deles a capacidade de desobedecer a Deus, de escolher sempre as coisas que me trazem prazer, as coisas que me colocam em evidência, as coisas que me fazem destacar das outras pessoas, as coisas que me fazem querer pisar nas outras pessoas. E quando nós pensamos dessa forma, nós estamos em pecado. Você querendo ou não, você é pecador. Eu sou pecador. A grande diferença é a importância e o prazer que damos ao pecado. A palavra do Senhor diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. À medida em que estamos em Cristo, somos pecadores, mas debaixo da graça de Deus, quando colocamos as nossas vidas no altar do Senhor, quando acreditamos que a sua morte na cruz do Calvário foi única e exclusivamente para perdoar os nossos pecados, quando nós acreditamos que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, quando nós cremos nisso, o poder do seu sangue nos purifica de todo pecado.
A palavra do Senhor diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que traz a paz significa o preço do resgate. Olha que coisa interessante. Pense nesse momento, existe alguém no mundo por quem, se você precisasse, você morreria? Vou te dar alguns segundos para você pensar. Pelo filho, pelo pai, pela mãe, pelo esposo, esposa, pela filha, pelo neto, pela neta. Por quem você morreria? Provavelmente por ninguém. Provavelmente por ninguém. Talvez você diga, eu morreria pelo meu filho, sim. Eu entregaria a minha vida pelo meu filho, sim. Eu entregaria a minha vida pelo meu esposo ou pela minha esposa. Eu entregaria o meu filho por alguém, ou a minha vida, por alguém que eu amo muito. Só que a palavra de Deus diz que o castigo que traz a paz a todo aquele que crê, não apenas aos que já creram, mas a todo aquele que crê. O castigo que pode trazer a paz a um assassino, sim, a um assassino, a um adúltero, a alguém envolvido com falcatruas, alguém envolvido com toda sorte de pecado. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Esse castigo que estava sobre ele é o preço do nosso resgate. E isso causou-lhe sofrimentos. Isso trouxe-lhe ferimentos físicos e ferimentos emocionais. Jesus era, é e sempre será Deus. Mas Jesus também foi homem quando ele esteve aqui na terra. E ele sentiu dores como nós sentimos. Ele sentiu frio como nós sentimos. Sentiu sede como nós sentimos. Sentiu fome como nós sentimos. E a grande diferença entre ele e nós é que ele nunca pecou. Ele nunca se inclinou para aquilo que podia satisfazer os seus desejos humanos, mas ele sempre se retirava, ele sempre se resguardava, ele sempre falava, se comunicava com o Pai, se lançava aos braços do Pai, porque ele queria que na sua vida se cumprisse apenas a vontade do Pai. Esse castigo que nos trouxe a paz, fez com que ele fosse moído. Significa esmagado ao extremo. Você já tomou o caldo de cana? Em alguns lugares, as pessoas que fazem caldo de cana, elas passam a cana naquela moenda uma única vez. Em alguns outros lugares, as pessoas passam a cana, pega a cana, dobra a cana, repassa a cana, pega aquela cana dobrada, coloca novamente e começa a torcer. Você já percebeu? Quase que do outro lado já sai caldo de cana em pó. Praticamente já sai enxuta. É isso, é exatamente essa visão de Isaías. Ele foi moído. Ou seja, não teve nada dentro dele que não pudesse ser exposto. Foi retirado de dentro de Jesus tudo o que existia nele. Tanto que a palavra de Deus diz que ele se esvaziou, sendo na forma de Deus, não quis usar o direito de ser Deus, esvaziou-se, ele foi moído, foi retirado de dentro dele tudo quanto poderia levá-lo a uma situação privilegiada. Ele sofreu. Quando nós ferimos em um espinho, em uma agulha, em um alfinete, a ponta do nosso dedo, por vezes ficamos por dias com aquele ferimento, com aquele furo, ardendo, incomodando. A Bíblia diz que suas mãos, os seus pés, sofreram a perfuração dos cravos, dos pregos. A sua cabeça recebeu uma coroa de espinho, que também lhe feria a cabeça, que também o fazia sangrar. Esse castigo, que hoje nos traz a paz, foi a maneira que Jesus descobriu para ressignificar
a sua vida, a sua história, para dizer a você que a sua história não acabou aqui. Ora, a Bíblia diz, o mesmo Isaías diz que ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o príncipe da paz, o criador do universo. Ele se fez servo por sua causa, ele não desistiu de você, ele veio em busca de você. Você ainda não havia nascido, você já era projeto de Deus. Você ainda não tinha entendido o propósito de Deus na sua vida. E eis que Deus já tinha se resguardado e guardado ao seu lado, na sua presença, um lugar para que eu e você pudéssemos passar a eternidade. A nossa mente não consegue conceber a ideia do que seja eternidade. Para nós, eternidade é um tempo ilimitado. Mas nós não temos a dimensão disso. Não tem como a mente humana exercer em sua compreensão, não tem como ela exercer o ensinamento da eternidade, porque a mente humana também ela é finita. Mas eu quero que você imagine alguém que criou um sistema chamado cosmos, chamado universo, onde nesse sistema ele colocou planetas, ele colocou satélites, ele colocou asteroides, ele colocou estrelas grandes, estrelas pequenas, ele colocou água, ele colocou porção seca, ele colocou vida, ele colocou a vida do ser humano, ele colocou a vida dos demais animais, e por conta deste ser humano, aquele que criou tudo isso, aquele que criou a eternidade, aquele que criou um sistema que não se acaba, aquele que criou um tempo que não se acaba, ele veio, se inseriu nesse tempo, mergulhou nesse tempo, para dizer a você, você é importante para mim. Ele saiu da sua infinitude, para chegar na finitude do teu coração, chegar no limite da tua experiência e dizer, eu quero te fazer um grande convite, vem passar a eternidade comigo. Eu tomei um remédio amargo para que você possa ter saúde completa, para que você tenha dispensação da graça de Deus, para que você experimente as melhores coisas que o próprio Deus, Criador do universo, tem guardado para a eternidade. Tem pessoas que vivem aqui embaixo como se tudo estivesse pautado na esfera terrestre. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Dois amigos estavam conversando debaixo de uma marquise, numa noite fria, numa noite chuvosa. E eles tinham pressa para chegar ao seu compromisso. E aquela chuva cada vez mais estava torrencial, cada vez mais forte. E um olhou para o outro como que desesperado e perguntou, será que a chuva vai passar? O outro calmamente olhou para ele e disse, a chuva sempre passou. Naturalmente, o que fez a primeira pergunta, o que indagou, ele queria saber, a chuva vai passar a tempo de chegarmos no nosso compromisso? O outro respondeu aquilo que é óbvio, a chuva sempre passou. Você lembra, você já ouviu falar de uma chuva chamada dilúvio? Pois é, foi a maior chuva de toda a história. E sabe o que acontece? Essa chuva também passou. Essa chuva passou. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que quando nós acreditamos no poder do Senhor, quando nós nos lançamos sob a graça do Senhor,
quando estamos debaixo das suas asas, debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção, o tempo é o que menos interessa. O tempo é o que menos importa. O que eu vejo nos dias atuais são as pessoas muito preocupadas com o tempo. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? O que será da minha vida amanhã? Eu tenho dito aqui, os grandes problemas, ou a maioria dos problemas com a maioria com a qual o ser humano convive, está pautado, está voltado para o futuro, para coisas que nunca aconteceram. Pessoas que estão com medo de adoecer. Pessoas que estão com medo de morrer, pessoas que estão com medo de fracassarem na vida, pessoas que estão com medo sempre do futuro. Haverá um momento na nossa história que o futuro não existirá, o futuro será sempre presente, o passado não existirá, o passado já terá sido vencido e viveremos apenas num tempo chamado presente. Isaías, ele diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Feridas que curam. São as feridas que curam. As nossas feridas, ele recebeu, eram nossas. Jesus veio para ressignificar a nossa história. Jesus veio para nos mostrar o outro lado da história. Não foram as feridas dele, foram as nossas feridas. As feridas que ele recebeu, as feridas que vieram sobre o seu corpo, foram frutos do peso do nosso pecado, das nossas iniquidades, o peso dos nossos erros que estava sobre ele. Estava sobre o Mestre. Estava ali na cruz. Eu e você estivemos ali na cruz. Estávamos representados ali na cruz. Ali na cruz, Deus já estava nos dando uma grande oportunidade de vivenciarmos a eternidade. A cruz, podemos dizer que foi o útero para o nosso nascimento. Foi a forma que Deus criou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância com Ele em toda a eternidade. Essas feridas que hoje Jesus nos substituiu ali na cruz, fez com que Ele sugasse para si todas as feridas e nos ofereceu saúde. A Bíblia diz que existia um enfermo. Esse enfermo, ele estava ali na cruz, ao lado do Senhor Jesus. E alguém que está doente, alguém que está enfermo, se não toma remédio, o que é que lhe espera? Se alguém está enfermo, não toma remédio. Se o milagre não acontece, ele vai morrer. Aquele homem estava fadado ao fracasso. O seu futuro chamava-se morte. Mas ele descobriu que do seu lado tinha alguém que estava tomando um remédio amargo. Ele descobriu que do seu lado existia o Rei dos Reis, o Senhor do universo. Ele descobriu que do seu lado existia o Deus conosco. Ele descobriu que Deus saiu da sua infinita existência, e com a sua infinita graça veio, se humanizou, chegou na cruz e esteve bem perto dele, alguns metros do seu lado. E ele sabia que durante bom tempo de convivência nessa terra, ele esteve preso, ele era um ladrão, ele era alguém que era tido como refúgio na sociedade, ele era alguém que não era bem quisto na sociedade, por isso estava também na cruz. Mas ele olhou para aquele que tomou o remédio amargo e disse: me dá um pouco desta cura, você está tomando o teu remédio, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali mesmo Jesus passou uma gota do remédio para ele. Jesus já passou agora o remédio em forma de cura. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo
O tempo de Deus é sempre hoje. Deus não trabalha com amanhã, é hoje. É sempre hoje. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Você que provou um pouco de um remédio amargo aqui na terra, você que provou por pagar um pouco dos seus pecados, você que foi castigado, você que foi preso por algum tempo, eu quero dizer para você, a partir de hoje, a eternidade começa no seu coração. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essas feridas que mataram, geraram vida, só que vida em abundância. Eu me lembro quando criança, só me lembro de uma das vós, eu só tive uma avó, eu só vivenciei uma dos meus avós. Eu me lembro que eu tinha 7 anos, minha avó ficou praticamente 2 anos em cima de uma cama. E mesmo pequeno eu me lembro da minha mãe, da minha tia, das pessoas cuidando da minha avó ali em cima daquela cama. E eu me lembro o seu corpo ferido. Muitas vezes, as pessoas cuidando, alguns enfermeiros cuidando, colocando, fazendo asepsia, colocando algum tipo de remédio, para que as suas dores passassem. Depois de 2 anos, a minha avó faleceu. Aquelas feridas não foram saradas. Talvez você conheça alguém que também morreu com ferimentos. E talvez você conheça pessoas que morreram aparentemente sadias, mas que tinham um ferimento no caráter, tinham um ferimento na alma, tinham um ferimento no espírito, estavam separadas de Deus. E esse ferimento lhes tirou a vida. Essas feridas que hoje nos curam, as feridas que estavam sobre Jesus, nada foi dele, senão a iniciativa de nos substituir. Ele estava ali representando a desobediência que não era dele. Ele estava ali representando a transformação, a necessidade de sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nunca esteve em trevas. Ele estava ali recebendo tudo que era nosso, destruindo tudo que nos destruía, para que nós pudéssemos ter a alegria de receber tudo que é dele, tudo que é ele, tudo que vem dele, para a glória do seu santo nome. Mas eu quero terminar. Ele levou tudo que era nosso, para que pudéssemos ter tudo o que é dele. O remédio amargo foi o que Jesus tomou para que nós pudéssemos ter saúde. Ele veio, ele tomou o remédio. E quais foram os remédios amargos que ele tomou? Levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, e nós fizemos uma leitura errônea. Nós achávamos que ele foi ferido, aflito, oprimido. Ele estava castigando porque fez alguma coisa errada para com Deus. Esse foi o conceito da sociedade na época. Jesus estava, para os religiosos da época, afrontando o próprio Deus, porque ele se dizia ser igual a Deus. As pessoas já não atentavam mais para suas curas, para os seus milagres, para as coisas que ele fazia e nenhum outro fazia. Para os cegos que passaram a ver, para os aleijados que passaram a andar. Aliás, essas coisas não eram coisas agradáveis para os religiosos da época, porque eles traziam em si uma enfermidade maior, uma enfermidade chamada de pecado. Mas para concluir, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas que ele recebeu, nós fomos sarados.
sarados, curados. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que acha que não tem cura mais para a sua vida. Você que diz assim, Deus não se lembra de mim, Deus não me ouve, não adianta eu orar. Eu nem quero orar porque eu sei que Deus não me ouve. Para você que está revoltado com Deus, você que está descrente do que Deus pode fazer. Para você que está envergonhado porque conhece a palavra e já aprontou tantas que já não sabe mais nem como pedir perdão a Deus. E para você que supostamente está dentro de uma igreja, em plena comunhão com a igreja, mas sente necessidade de vivenciar um pouquinho mais desse Deus. Eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça aí onde você está, fale com Deus. Você que já nem mais acredita no Senhor, dá uma chance para você, não é uma chance para Deus. Deus não precisa de chance nenhuma. É você que precisa de uma chance. Dê a você a chance de crer. Dê a você a chance de crer. E diga assim, Senhor, coloque essa paz de que o pastor está falando, coloque essa paz dentro do meu coração. Eu quero sentir esta paz. Para isso eu quero entregar o controle da minha vida em tuas mãos. E os meus lábios declaram, e o meu coração crê, que tu és o Senhor da minha vida. Eu me rendo aos teus pés. Em nome de Jesus eu entrego a minha vida a ti. Você quer fazer isso? Nós queremos conhecer você. Se identifique aí que nós queremos orar por você. Você que está afastado da membresia da sua igreja, da comunhão com o Senhor, é hora de você voltar. As feridas que te traz paz hoje, estavam sobre Jesus. Sua vida não é sua. Você está usando o que não é seu. Sua vida pertence a Deus. E você que tem desejo de voltar ao Senhor nessa noite, diga também aí no chat, estou voltando. Estou me reconciliando com o Senhor. Estou dando a mim a chance de deixar o próprio Deus trabalhar no meu coração. Deixa eu orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na grandeza do teu amor, para a honra e glória do teu santo nome, toma em tuas mãos cada pessoa, Senhor, que está falando contigo agora. Aqueles, ó Deus, que estão te declarando como Senhor e Salvador, porque seus corações creem que têm necessidade de ti e querem, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade. Querem se colocar, Senhor, debaixo da orientação do teu Espírito. Em nome de Jesus, estende a tua mão e cura essas vidas, Senhor. Cura, Senhor, através do teu poder e do teu amor. Aqueles que estão afastados, Senhor, traze-os mais uma vez, para que eles não estejam tomando outros remédios lá fora, remédios que não vão curar, remédios que não vão endireitar suas vidas, mas que eles voltem seu olhar para o trono da graça, da misericórdia, que eles olhem mais uma vez para a cruz do Calvário, para o teu Filho Jesus Cristo. E aqueles, ó Deus, que estão te servindo, que estão em comunhão contigo, mas que querem, ó Deus, um crescimento espiritual, que querem um despertamento espiritual, vai agora, Senhor, sopra sobre eles, ó Deus, o poder do teu Espírito, coloca sobre eles a alegria de te servirem, ó Deus, que na sua casa haja paz, que no seu coração haja paz, que na sua família haja paz, que ele seja um mensageiro da tua paz, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Fala aí, meu querido irmão, minha querida irmã, meu delícia do meu coração. Meu querido, eu estou aqui para te incentivar e te pedir que você se inscreva no canal da CIB Duque de Caxias. E dê um like, né? Curta os vídeos que a gente está fazendo aqui nos nossos cultos. Compartilhe para muitas e muitas pessoas. E que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Um beijo!